Olá, muita saúde. Estou me cuidando ou estou me sabotando? Esse é o tema do nosso encontro de hoje. Quantas vezes você se colocou numa situação em buscar ajuda, começar uma dieta, começar um tratamento, começar o teu autocuidado e de alguma forma você foi deixando o tempo passar, não agendou tua consulta, não iniciou seu processo, não começou o teu curso e se sabotou. E aí vai percebendo que você está envolvido em tantas atividades do dia a dia que em vez de se cuidar, está se sabotando. Já prestou atenção nisso? Essa semana recebi algumas mensagens dos pacientes, de alguns alunos, perguntando, tirando informações e sempre buscando algumas informações e no momento de começar o seu processo, acabou recuando. Eu preciso de, mas eu não estou disposto a. Então, vamos começar a identificar quais são os padrões sabotadores da sua rotina? Aqueles padrões que não te permitem se cuidar, que não se permitem se olhar e se amar. E o mais importante, se permitir transformar? Então, esse é o nosso tema de hoje. Você está se cuidando ou se sabotando? E eu pergunto para você já parou para analisar sobre a tua qualidade de vida, a tua autoanálise e o que você tem feito para você? Na medicina chinesa nós temos uma afirmação, né? Lá no hospital de Beijing, quando a gente inicia o tratamento, 50% é o terapeuta, é o médico, e 50% é o processo que a pessoa vai viver, implementar na vida e se transformar. Então é extremamente importante analisar os agentes sabotadores de uma rotina. Os agentes sabotadores é tudo aquilo que inconscientemente a gente se sabota, a gente não se deixa, a gente se bloqueia a nossa energia vital de se manifestar, de se expressar. Sejam muito bem-vindos, tudo bem, Kelly? Então, o que eu tô bloqueando a minha energia de realizar? O que eu tenho medo de viver? Tem pessoas que querem ser felizes, mas têm medo de serem felizes. Ou internamente, inconscientemente, tem um padrão ou uma memória que não a permite ser consciente. Eu atendi uma paciente essa semana que ela não poderia ser mais saudável que a família dela. Porque a mãe teve uma doença, o pai teve uma doença, como que ela poderia ser saudável? Então, a todo momento, ela fazia ações sabotadoras para gerar uma patologia. Até o momento que ela desenvolveu uma doença e veio procurar ajuda, falando, eu tô doente e eu não sei o que eu faço. Falei, mas como que foi? A gente fez avaliação, né? Como que foi seu histórico clínico? Em que momento que você começou a se perceber doente? Qual era a sua organização familiar? Tudo bem, Caetano? Tudo bem? E aí ela viu que desenvolveu uma doença de uma forma de pertencimento. Então ela começou a gerar uma sabotagem no seu padrão de saúde para se pertencer a essa família que o pai e a mãe eram doentes e ela se sentia culpada por se sentir saudável. Olha só, então, várias vezes a gente atinge um objetivo, a gente começa uma dieta, a gente atinge um autocuidado, mas por um medo, por uma insegurança, por um inconsciente, por uma energia interna sabotadora, acaba bloqueando. E aí retoma a deslizar na mesma banana e voltar ou à infelicidade, ou aos padrões patológicos, ou desenvolvendo uma doença. E dentro da medicina tradicional chinesa, por mais que a pessoa tenha uma característica genética em determinada patologia, não necessariamente você precisa desenvolvê-la, né? Então, existem padrões saudáveis que você pode implementar para quebrar esses agentes sabotadores, né? E desenvolver a sua saúde. Porque quando o médico ou a terapia fala, olha, você não pode comer doce, você vai para direto na padaria e come um monte de doce, né? Porque o teu inconsciente fala, eu não posso ficar sem isso. E se eu ficar sem isso, quem eu sou? Né? Se eu vivi dessa forma a vida toda, se eu mudar, quem eu serei? Então é muito interessante se despertar saudável, se despertar para ser quem você é. E muitas das vezes quebrar um padrão congênito de uma estrutura familiar onde todos reproduzem a mesma questão. Então, poder perceber a tua felicidade, os seus padrões positivos, desconstruir as ilusões
e aos poucos, com muita cautela, criar o seu espaço individual de manifesto da sua consciência, das suas emoções, da sua felicidade, né? Não é porque alguém que você conhece, que você tem uma amiga que está infeliz, que você precisa estar na mesma vibração que ela. Mas muito pelo contrário, você pode elevar a tua vibração e trazer essa pessoa com você, né? Às vezes a empatia que é tão falada coloca a pessoa para baixo. Mas não precisa. A gente trabalha na medicina oriental com a benevolência, que é a arte de olhar, respeitar e amar o próximo por quem ele é. E você também se ama, respeita e se dignifica no lugar que você está. Então você começa dessa forma a criar a tua forma saudável, feliz de viver. Construir a tua intimidade, a tua liberdade, a tua alimentação, o teu rito de saúde. Como que você acorda, o que você acorda pensando, sentindo para você viver a tua felicidade. E aí você começa a quebrar os padrões que são patológicos, que são aqueles padrões que te geram essa sabotagem. Então, quando você iniciar um processo, que já significa que o teu inconsciente, que as tuas emoções, que a tua essência está nesse chamado de despertar para iniciar esse chamado, esse início, esse processo, seja sensível a ele. Começa a se perguntar se você criar resistências. Por exemplo, o meu curso começa 8 horas da manhã. Ai, mas esse horário vai ser o meio da manhã. Será que esse horário é ruim ou é uma sabotagem? Será que você desmarcar várias vezes um encontro, uma terapia, um momento, é uma sabotagem ou é uma escolha? Vamos começar a colocar essas ações de uma forma consciente para você criar esse espaço, né? Então, se hoje, né, você tiver um objetivo de melhorar a sua saúde, de buscar a felicidade, o que seria? O que seria esse espaço, esse pequeno passo, esse primeiro movimento que você precisa realizar para esse despertar, né? Então a gente vai começar a construir esse espaço saudável, essa permissão para ser feliz, honrando muito o espaço, o movimento e a intensidade que cada um pode tomar, mas que ele seja iniciado, que ele seja permitido. E a gente começa a quebrar esses padrões de reprodução de patologia na família, essa reprodução de sabotagem, né? O que é a sabotagem? Uma ótima pergunta. A sabotagem é um padrão inconsciente que vai acontecendo naturalmente a ponto de você abrir mão daquilo que é importante para você. Seja o medo da mudança, seja o medo de enfrentamento, seja o medo de não pertencer, seja o medo de mudar. E simplesmente o medo de ser feliz faz a pessoa reproduzir padrões de infelicidade, né? Eu tive uma paciente que durante muito tempo ela tinha muita dificuldade de falar, de se expressar, de se comunicar. Então, esse medo dela fazia que ela, todas as vezes que ela tinha um encontro, ela desmarcasse. E aí ela se sentia mal porque ela achava e projetava que o outro a via pequena. Mas era ela que se via desse tamanho. E os outros a procuravam. Então a gente precisa fortalecer esse eu, para esse eu não fazer essa sabotação, né, de desmarcar, e ir lá para fora para se encontrar, para se viver, para treinar o diálogo. Como que eu vou treinar o diálogo se eu não estiver com outra pessoa conversando? Né? O melhor curso de oratória não te coloca na exposição de assumir quem você é para você falar e escutar o outro. Então, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Como vocês estão? O que vocês estão achando desse tema? Como é esse tema de criar a saúde e enfrentar essa sabotagem? Então, criar esse espaço saudável vai ser lidar com o inconsciente, as energias adversas internas que são criadas e expressadas para não se chegar ao ponto que você deseja, porque internamente aquilo já foi canalizado, aquilo já foi expresso, aquilo já foi introjetado, ou seja, você acredita que não pode ser feliz, não pode ser saudável, não pode ser mais, né?
Tem medo de lidar com as perdas, porque toda decisão acaba tendo em perdas. Então, se você decidir hoje que você vai cuidar da tua saúde, você vai ter que tomar algumas decisões. E essa decisão, ela implica, né? Por exemplo, eu vou começar a comer em determinados horários, mas vai ser diferente dos horários da minha família. Mas eu quero comer com a minha família. Então, eu vou esconder a minha dieta. Não, eu não posso fazer minha dieta porque eu tenho que fazer parte dessa família. Ou desse grupo de amigos. E aí eu vou começar a sabotar. Então, internamente você começa a perceber que é mais um padrão de pensamento, de construção, de se permitir. Porque é muito interessante. Quando a pessoa começa a se despertar, começa a sentir essa felicidade, as coisas começam a mudar o tom. Porque começa a abrir novas áreas na vida, na mente, nas emoções dela. E ela vai reverberar, ela vai encontrar, ela vai confrontar algumas situações. Então imagina você super feliz e você encontra aquela pessoa que sempre te viu triste. Como que você vai se comportar? Você vai retomar o seu padrão de tristeza para você ser aquela imagem que você construiu, que você tinha? Ou você vai assumir esse novo lugar que você está? Não é? Esse padrão de tô bem, melhorei, né? Tô mais saudável, eu tô tomando minhas decisões. Tudo bem? Bom dia, Ricardo. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Luiz Henrique? Sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando hoje sobre criar padrões saudáveis e controlar a sabotagem. Não escorregar mais a mesma banana e se permitir construir uma história de significado, de felicidade, de bem-estar e assumir essas novas decisões. E uma das questões que a gente trouxe é, por exemplo, a questão de sempre que você inicia um projeto, inicia uma conversa ou que você quer uma mudança e essa mudança ela vai mexer nessas estruturas que já estão tão formadas, seja pessoais, seja sociais, sejam familiares, gera um conflito entre quem eu sou, quem eu fui e quem eu quero ser. E nesse momento de transição é muito difícil, porque vem muitas emoções, né? Já vem uma história interna, né? Seja introjetada por esse meio, seja criada por uma série de eventos que gera uma insegurança. Então, como eu posso começar a assumir inicialmente esse processo? Como eu posso ir assumindo esse novo papel, esse novo eu que eu quero ser? E tem pessoas às vezes que sabotam a sua felicidade, que sabotam a sua saúde, que sabotam o teu trabalho. Por quê? Porque não podem ser diferentes do que eram antes ou diferente de um padrão que já foi estabelecido. E a gente tem que buscar esse novo padrão, essa nova forma, essa evolução, esse desenvolvimento e começar a entender quais são os padrões sabotadores. Então eu convido vocês a refletirem e darem exemplos do que você tem sabotado ultimamente. Por exemplo, marcado com um amigo e desmarcado várias vezes. Seja uma conversa, hoje em dia estamos online, né? Às vezes o início de uma dieta, de um tratamento, de um cuidado, de postergar o curso, de postergar uma conversa, de postergar a leitura de um livro que seria importante para você, de postergar uma arrumação. O que está sendo sabotado? O que você está colocando de uma forma inconsciente um fator limitante para a tua vida? E comece a perceber o porquê. Coloca o que você está se fazendo e medita. Traz para o Mindfulness, para o presente, o porquê. Por que você não está se permitindo? Por que todas as vezes que você começa algo que é importante para você, você acaba abrindo mão para o outro? E aí você projeta para o outro. Mas a questão interna é você não se permitir a ser mais feliz, ser pleno. E a tua felicidade pode ser o impulsionador para o outro. A sua felicidade, o teu entusiasmo, o teu propósito pode te impulsionar na tua carreira, pode te gerar mais ânimo, pode fazer você melhorar a sua transição de carreira, pode fazer num ambiente patológico, numa família, onde algumas pessoas estão doentes ou com dificuldades, seu agente de mudança, seu agente de transformação, mostrar um novo horizonte para aquelas pessoas perto. Então a sabotagem, ela tira uma força que você necessariamente precisa assumir para transformar.
né, para reprogramar essas questões. E a medicina tradicional chinesa, ela traz isso como ciclos da vida, se permitir fechar e abrir ciclos, lidar com o luto desse ciclo, né? Porque quando fecha um ciclo, gera um luto, gera uma perda, gera uma escolha, mas também promove um renascimento, um novo momento, algo mais genuíno, algo mais apropriado. E aí você vai se lapidando e lapidando toda a tua vida, moldando-a de uma forma onde você se torna um ser mais genuíno, mais identificado com as suas necessidades, seus sentimentos, seus padrões de evolução. E com isso, o externo também vai se adaptando, como você também se adaptou durante muito tempo ao externo. Então, a proposta, né, como terapeuta, é convidar você a se despertar ao teu processo pessoal, a tua energia pessoal, a tua força pessoal. E com certeza isso reverbera no teu profissional, no teu familiar, em todos os seus papéis. Porque te coloca integrado em quem você é e você começa a identificar os seus padrões sabotadores. E aí a tua energia interna e a externa vão circulando, o teu yin e o yang vão ciclando e entrando numa harmonia, numa sincronicidade. E aí você se torna uma pessoa dentro de uma felicidade leve, que é de estar presente, é de viver o seu Ikigai da sua forma plena. E a forma plena é entendendo que existe a luz e existe a sombra. E tudo bem. Elas precisam se olhar e se conversar para a gente poder crescer, para a gente ser, né? A gente tem medo da sombra, porque a gente não sabe o que tanto tem lá dentro. Mas tem um ser, tem umas emoções, tem histórias, tem a verdade. Que nossa luz, né, que são as nossas qualidades, o nosso bem-estar, elas já estão evidentes. Então vamos olhar essa sombra, vamos colher essa sombra. Vamos trazê-la para a nossa evolução. A gente só consegue crescer lapidando, enxergando o que a gente tem no nosso lado obscuro. E aí a gente se transforma em luz. E aí a gente entende, a sombra é o inconsciente. Olha que interessante. A sombra é a luz. A sombra é a nossa beleza. É o nosso segredo mais íntimo. É a nossa caixa de Pandora repleta de emoções. Então essa é a vida. A vida é linda e ela merece ser saudável. E ela merece ser genuína. Então eu convido vocês, a partir de hoje, buscar esse momento saudável, lidar com os seus agentes internos sabotadores e construir essa vida mais genuína, mais plena dentro do teu Ikigai. E que você se permita e se encontre. Um aroma âncora que eu vou sugerir para vocês, que eu acho muito interessante, é o aroma de lavanda, para você colocar, para despertar 2 gotinhas no peito, faz uma massagem para despertar essa sensação. E se você gostar, eu sugiro também o floral terapêutico Aspen, que ele vai desconstruindo essas resistências internas emocionais, para você poder se adentrar e se organizar. 3 gotinhas sublinguais de manhã, 3 gotinhas sublinguais à noite. E aí você começa a perceber dentro do seu inconsciente o que é a tua melhor versão, tá bem? E eu tenho alguns outros materiais para quem quiser só me mandar uma mensagem, e que seja você sempre a tua melhor versão e que você comece a buscar cada vez mais a tua área de saúde, saluta e não pisar mais, escorregar na mesma banana. Daqui para frente, só crescimento e desenvolvimento. E principalmente acolhimento dessa pessoa maravilhosa que você é e principalmente que vai cada vez mais se identificando e se tornando. Muita saúde e gratidão. Ah, uma pergunta. Quando sabotamos, em seguida justificamos? Perde energia, né? Se você faz uma sabotagem e você gera uma justificação, você perde uma energia em vez de crescer. Então, por exemplo, eu deveria marcar a minha terapia, minha massagem. Ai, não marquei porque eu tava com pressa, porque eu tava com medo, ou eu não comecei a dieta essa semana porque eu não consegui comprar as coisas. Olha a energia que você tá perdendo, né? Todas as vezes que a gente justifica, a gente perde uma energia danada. Então a gente precisa falar assim, ok, eu fiz isso e daí?
que eu vou fazer? Então é daqui pra frente, não lá pra trás. Porque se eu justificar, eu vou repetir. Porque eu vou me colocar naquele padrão de zona de conforto. Então todas as vezes que eu estiver prestes a mudar, aí vai entrar meu padrão sabotador falando, não faz isso, porque vai mudar toda essa estrutura. Como que você vai ser feliz? Como que você vai mexer nessa ferida? Como que você vai mudar o seu trabalho? E aí você faz aquele agente sabotador e você fala, não, mas eu tenho essa desculpa, eu tenho essa justificativa, eu tenho esse argumento que me convence que eu fiz certo. E aí você perde. E aí de novo, você adentra nisso. Então, quando você se sabotar, medita. Por que eu fiz isso? De verdade. Olha no espelho. Eu tenho um elemento que chama espelho da alma. Depois você pode entrar. Eu vou colocar aqui embaixo. Olha no espelho e se pergunta. Por que eu me sabotei? Por que eu fiz isso se eu estou precisando? Qual é a minha prioridade nesse momento? E aí você vai ter a sua resposta genuína, de verdade. E aí aos poucos você vai se fortalecendo a criar esse movimento. Porque isso que é o construir o caminho. Essa é a jornada. Então você vai se construindo, você vai entendendo, você vai fortalecendo, você vai se argumentando de uma forma positiva. Aí você consegue fazer a quebra dessa sabotagem e adentrar no seu ciclo positivo. Então você vai quebrar um ciclo de sabotador e você vai criar um ciclo de saúde. E isso demanda movimento, demanda consciência, demanda toda uma estrutura pessoal para se criar. Para aí você viver o teu Ikigai. Então o teu Ikigai é a tua forma genuína de viver. E quando você se sabota, quando você entra em padrões patológicos, você está entrando na força oposta. E aí você perde energia. Então a gente precisa trazer essa energia para a cocriação, que é criar um novo momento. Às vezes essa área da sua vida não existe. Então ela vai precisar de tempo, de conhecimento, de várias forças para você o quê? Ir amoldando. E aí um pouquinho de espaço que tem, aí você já coloca um momento. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam, nossa, eu sou ansioso, eu não consigo meditar. Geralmente a ansiedade, ela é muito bem tratada na meditação. Mas precisa se criar o espaço para isso acontecer se você nunca meditou. Então a gente começa numa técnica que a pessoa consiga adentrar, que seja leve, que seja confortável, que não fique tanto no silêncio para a pessoa não ficar desconfortável, até a gente construir esse espaço para o silêncio. Então as técnicas elas vão trazendo uma evolução, né? E aí a pessoa se sente à vontade naquele espaço, né? Então o mais importante é criar os espaços. E aí a gente vai criando junto com as ferramentas, tá bom? A hipertensão é uma forma de se sabotar? Sim, a hipertensão ela tem uma característica hiper, excesso, tensão. Então, todas as vezes que você vai agir, você se bloqueia. E aí a pressão interna, que aí a gente trabalha nos meridianos de coração e de coração e fígado, né? Que é a da circulação, coração é a casa da mente, então é alinhar suas emoções, aos seus pensamentos, ao que você quer fazer. Mas aí você vê tantos agentes estressantes ou tensões ou bloqueios ou medos externos que aí você sempre fica internamente trabalhando tudo aquilo, vivendo tudo aquilo internamente e nem sempre você consegue expressar. Então, internamente, o que começa a fazer? O teu corpo começa a aumentar o seu funcionamento, o teu coração, o teu peito, ele fica extremamente pesado e a tua respiração curta. Porque você quer agir, você quer fazer, você quer realizar, você quer mudar, você quer organizar, mas tem algo ali fora e aí dentro que não estão se comunicando. E aí gera essa hipertensão, é como se fosse cada um puxando uma corda para um lado, certo? Não é essa sensação que dá? Então, o que a gente precisa fazer? Controlar a pressão interna e externa
tá? A respiração, entender o que está acontecendo, quais as forças que você tem, quais as habilidades que você pode fazer, o que você pode controlar, o que você não pode controlar, gerar um ambiente saudável e aí você vai entendendo e se expressando e fazendo aquilo que você tem a potencialidade de fazer para se expressar e realizar. E aí você vai criando esse meio saudável. Então eu vejo que às vezes ou a hipertensão ela é mantida, ou a hipertensão ela vai aumentando, que vai aumentando a medicação, né? Então, primeiramente você precisa entender o que está gerando uma pressão aumentada no teu coração, na tua mente, na tua respiração e no seu agir. Quais as decisões que você precisa tomar em menor e maior grau, né? Que você vá conseguir se manifestar e se expressar. Porque senão você vai se sabotar e quanto mais você sabotar, maior vai ser a pressão e maior serão as crises de hipertensão. Faz sentido? Você já viveu isso? A hipertensão ela tem uma psicossomática muito grande, que é aquela sobrecarga contínua, né? E às vezes não é nem um trauma grande, tá, gente? Às vezes a gente começa a conversar, parece que precisa acontecer um evento traumático, absurdo, não é. Sabe aquelas pequenas coisinhas do dia a dia que você vai indo e vai levando e vai suprimindo e vai tirando fôlego e aí você vai perdendo espaço e você fala, poxa vida, poderia ser diferente. Essa é a frase da hipertensão, poderia ser diferente. E aí, se poderia ser diferente, gera uma rolha psicoemocional muito grande. Porque não consegue agir. Então, o que a gente precisa construir? Ok, a gente tem essa situação, como que eu vou me adaptar, o que eu posso fazer, com quais as pessoas que eu posso contar, o que eu consigo me organizar, o que eu preciso liberar internamente, né? Por isso que eu gosto muito dos pontos de acupressão, de fazer as liberações, a psicoaromaterapia, né? A Fan Hameidi que trabalha esse processo de salutização, a fitoterapia, porque a fitoterapia, o que ela faz? Ela pega essas estagnações psicoemocionais e vai diluindo através das ervas, que também tem propriedades hormonais psicoemocionais. E aí vai deixando o corpo mais leve. Por isso que a fitoterapia ela tem um resultado talvez melhor do que a alopatia que vai e faz, ele pega no pontinho só, né, a alopatia. E a fitoterapia pega em todo o organismo, né, não é só num ponto específico, mas é em toda a reação orgânica. E aí vai gerando esse fluir, mas as duas terapias funcionam muito bem. Então, geralmente a pessoa trabalha com a alopatia, que controla a pressão, e com a fitoterapia que vai liberando essas psicoemoções e vai ficando mais leve. E aí vai trabalhando do inconsciente para o consciente. Então, muitas das vezes, não se percebe o que está acontecendo, mas conforme a gente vai trabalhando, vai vindo para o consciente. Então, você começa a perceber, poxa, era isso que me machucava, ou era isso que me incomodava, é isso que eu preciso mudar. Porque a questão da de se sabotar é porque nem sempre a gente consegue identificar o que está acontecendo, a maioria das vezes. Então, o que acontece? Acaba entrando num padrão, que é uma repetição inconsciente, e você não se percebe o que está gerando isso. E aí vai aumentando a tensão. E quando a gente começa a perceber que determinada condição gera determinada sensação, aí você consegue organizar. E aí, dentro de um processo de autoconhecimento e de desenvolvimento, isso vai ficando mais claro. E aí você tem a imagem. É disso que eu preciso trabalhar. Tá bem? Então, sempre buscar a saúde e entender os processos sabotadores para ir construindo esse caminho de bem-estar, para ir construindo essa saúde integral. Alguém mais tem alguma dúvida? Essa questão da sabotação em relação à saúde é algo bem interessante, né? Como manter um processo saluto, como quebrar esses padrões inconscientes e fazer a tua energia pessoal e profissional fluir. Eu vejo tantas pessoas que a hora que estão ascendendo profissionalmente se sabotam porque não acreditam que sejam possíveis, né? Então, às vezes ela fala, poxa, eu não mereço isso. E aí ela se sabota e entra num padrão, numa zona de conforto. Então, esse autoconhecimento também promove um crescimento profissional, de se permitir ser, de se permitir ser observado, de permitir liderar, de permitir crescer. Então, isso tudo é muito positivo quando a gente começa a entender as formas que você pode se desenvolver
a partir do seu autoconhecimento, através do fluxo da tua vida. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Mariana? Agradeço muito a presença de todos vocês. Foi um momento muito gostoso, muito construtivo. Espero que a medicina oriental tenha trazido um refletir. E reflita com você. Quando houver alguma coisa que você deixou de fazer e que seria muito bom para o teu crescimento, que seria muito bom para a sua saúde, que seria muito bom para a sua felicidade, e você deixar de fazer, medite. Traga a sua consciência para esse momento e se pergunte, por que eu não fiz isso? E como que eu posso fazer isso de uma forma que seja construtiva para a minha vida? E aí você começa a construir esse espaço e esse movimento na tua jornada. Tudo bem? Os florais, eles ajudam muito porque eles trabalham em nível emocional. Então eu indico, eu gosto bastante. Na live de hoje eu coloquei o floral que é o Aspen, que ele tira as resistências internas pessoais. Então você pode começar por ele. Mas para ser algo mais específico, tem que passar realmente por uma avaliação para saber qual é para você. Mas o Aspen, ele tem essa característica de tirar os padrões de resistência para você começar a perceber o que você pode fazer e melhorar e se permitir ser feliz e saudável, tá bem? Imagina. Gratidão, gratidão. Sempre um grande encontro, viu? Obrigada, Ricardo. Obrigada, Sandra. Tudo de melhor para vocês. Tudo bem, Juliana? Sempre a evoluir. Então, agradeço muito. Sejam muito felizes e analisem. Não se sabotem, hein? Começa a analisar como pode e merecem ser cada dia mais felizes. Se eu já me sabotei muito, mas aprendi muito com isso. E agora... eu sempre converso com a minha sombra e deixo a minha luz me guiar. E eu convido vocês a fazerem isso também. A nossa luz é a nossa parte mais genuína. Também muita saudade. Paz e bem, sejam muito felizes e construam esse espaço para a felicidade. Construam esse espaço para serem saudáveis. Construa cada dia mais o teu Ikigai. Um abraço, muita saúde e gratidão. Essa live vai ficar por 24 horas e depois eu convido vocês a participarem dos próximos encontros. Saúde e gratidão!